Olá pessoal, essa é mais uma aula de cálculo fundamental e o assunto de hoje é polinômios e fatoração e a sua relação aí direta com expressões algébricas. Muito bem, né? Polinômios e fatoração. Então, um polinômio em x, né? Vamos tentar entender o que é polinômio. Um polinômio em x é qualquer expressão que pode ser escrita na forma, essa forma que está aqui embaixo, tá? Então veja, eu tenho um AN que multiplica um XAN, mais um AN menos 1 que multiplica um XAN menos 1, mais reticências, então vai se dando essa sequência aí de coeficientes, né, que vão multiplicar aqui as variáveis, tá? Então vou ter um AN menos 2 que multiplica um XN menos 2, assim por diante até A1 XA1 mais A0 XA0, que é 1, tá? Aqui, nessa expressão, o n é um inteiro não negativo e o an, né, o coeficiente, tem que ser diferente de zero, porque senão ele vai, zero vezes o x vai zerar o termo, ok? Então, do ponto de vista ainda de nomenclatura, né, o a, né, com esse índice n, né, o n, an menos 1, a1, a0, são chamados de coeficientes, ok? Depois nós vamos ver uma expressão, né, um polinômio em x, em que esses a's vão ter valores numéricos. Aí talvez fique um pouco mais claro, tá? Mas esses que multiplicam as variáveis x são chamadas de coeficientes, tá bom? O conjunto coeficiente vezes a variável, com os n's relacionados, são os termos do meu polinômio em x, tá? Então veja, an xn, isso é um dos termos. an-1, xn-1 e assim por diante, tá? Em algumas situações também vai ser necessário a gente saber o grau do polinômio. O que diz qual é o grau é o n, né? O maior valor de n que vai aparecer na sua expressão. E o coeficiente principal é o an, tá? É o coeficiente que multiplica o x a n, tá? Aqui não é xn embaixo aqui não, né? X elevado a n, tá? Ainda do ponto de vista de nomenclatura, né? Os nomes dos polinômios. Então, se eu tiver uma expressão, né, com um único termo, a gente vai chamar isso de monômio, tá? Então, um polinômio com um único termo é um monômio. Um único termo desses que aparece aqui, tá? Veja que eu tenho soma de termos, né? Lembra? Termo é o a vezes o x, com o n respectivo, tá? Então, se eu tiver um único termo é um monômio, dois termos binômio, três termos trinômio e assim por diante, tá? Se vocês ainda procurarem, né, definições de polinômio ou de expressões algébricas, né, vocês podem encontrar uma dessa forma, mas que no final das contas diz a mesma coisa, né? Então, polinômios são expressões formadas pela adição algébrica. Então, veja, estou somando o quê? Monômios, tá? Ou seja, são polinômios com um único termo. Então, se eu somar vários, né, polinômios de um termo ou monômios, eu vou ter lá o meu polinômio, tá? Posso ter um binômio, um trinômio e assim por diante. Os monômios, por sua vez, são compostos pelo produto entre números conhecidos, que é o que a gente chamou aqui de coeficientes, que eu disse que são os a's, que a gente vai atribuir valor depois para eles, e números desconhecidos, que são as incógnitas, ou nesse caso aqui a variável x, tá? Então, dessa maneira, os polinômios também podem ser definidos como expressões algébricas. Então veja, né, que o conceito de polinômio e expressão algébrica ele anda junto ali, tá? Então a gente pode definir os polinômios como expressões algébricas, tá bom? Muito bem. Então eu só vou mostrar, deixa eu só verificar se a gravação está tudo ok aqui. Ok. Então nos próximos slides eu vou mostrar alguns polinômios e como nós procedemos para realizar as operações com esses polinômios, ok? Muito bem. Então,
Primeiro, né, adição e subtração de polinômios. Do mesmo jeito que a gente fez lá com frações, com potências, a gente vai trabalhar as operações básicas e a gente inicia sempre por adição e subtração, depois nós falamos sobre multiplicação e divisão, tá? Então, primeiro, adição e subtração de polinômios. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? O primeiro deles, eu vou ter aqui dois polinômios que eu vou ter que somar. Então, o primeiro deles vai ser o 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 1. E eu vou somar esse polinômio com o x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Ok? Então vejam, né? Eu tenho dois polinômios formados aqui pela adição de monômios, de 4 monômios, tá? Isso vale para esses dois. Lembra, né? Ó, esses são os termos. 2x ao cubo é um termo desse primeiro polinômio, menos 3x quadrado outro e assim por diante, tá? Os números aqui na frente das incógnitas são os coeficientes, é o que a gente tinha chamado aqui no slide anterior de a elevado a n, a índice n, desculpe, tá? E a gente vai ter que adicionar esses dois polinômios, fazer a soma deles. Como a gente faz isso? A gente agrupa termos semelhantes, tá? Então, somar polinômios, do mesmo jeito que subtrair, vai consistir simplesmente em nós adicionarmos os termos, ou subtrair os termos que são semelhantes, tá? Então, eu vou vir aqui nesses dois polinômios e identificar quais os termos são semelhantes para poder agrupá-los, ok? Então, veja, né? Eu vou colocar só agrupando aqui embaixo mesmo, tá? Então eu tenho, veja, um termo que envolve x ao cubo, um termo que envolve x ao cubo, um termo que envolve x ao quadrado, um termo que envolve x ao quadrado, um que envolve x, outro que envolve x, e um termo constante. Tá? Então eu agrupo esses termos que são semelhantes. Agrupo os termos em x ao cubo, depois agrupo os em x ao quadrado, os em x e as constantes. Ok? Eu vou fazer isso passo a passo, mas não há necessidade de sempre fazer dessa forma, tá? Esse vai ser só um exemplo. Os próximos a gente pode fazer de maneira um pouco mais direta. Mas aqui, né, agrupando os termos comuns, eu teria um 2x ao cubo que eu vou adicionar com um x ao cubo. Mais, veja, aqui eu tenho um termo x ao quadrado com sinal negativo, então é menos 3x ao quadrado que eu vou adicionar com 2x ao quadrado, mais o termo em x, é o 4x, que eu vou adicionar com menos 5x. Mas, por último, eu tenho menos 1 e eu vou adicionar ao 3. Notem, né, que eu sempre adiciono os termos iguais, tá? E levo em conta os sinais que eles têm. Isso me permite não cometer erros, tá? Então façam sempre dessa forma, né? Como nós estamos somando, né? A operação é de soma entre os dois polinômios, você vai somar os termos iguais, levando em conta aqui dentro do parênteses o sinal que cada um já tem, antes da realização da soma. Dando sequência aqui, né? Depois de agrupar aqui dentro do parênteses os termos iguais, então eu tenho 2x ao cubo mais 1x ao cubo, ou seja, 3x ao cubo. Ok? Mais, veja, ó, eu tenho resultante dessa soma aqui, né? Menos 3x quadrado mais 2x quadrado, ou seja, menos x quadrado. Então aqui eu poderia, né, fazer um passo a mais, somar um termo menos x quadrado, ou já colocar direto aqui menos x ao quadrado. Tá? Então esse menos x quadrado resultou, né, de menos 3x quadrado mais 2x quadrado, segundo parênteses. Vou para o terceiro.
4x menos 5x. 4 menos 5 é menos 1, então menos 1x, ou menos x. Menos x. E por último, as constantes. Menos 1 com mais 3, mais 2. Mais 2. Então, esse é o resultado da adição desses dois polinômios aqui acima. Ok? Simplesmente eu tive que adicionar os termos semelhantes. Eu vou mostrar agora como ficaria por uma subtração, tá? Usando a mesma linha de raciocínio. Então, para a subtração eu vou usar aqui dois outros polinômios. Eu vou usar o 4x² mais 3x menos 4 e eu vou subtraí-lo do 2x² mais x² menos x mais 2, que é um mais, tá? Então, de novo, né? A ideia é agrupar termos semelhantes, só que agora, né, fazendo a subtração, ok? Então, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz aqui em cima. Agrupar os termos, parênteses, né, colocando os termos iguais dentro de parênteses para ficar fácil a visualização. Se vocês lembram disso, obviamente, você pode fazer de forma direta, não há necessidade de todos esses passos intermediários, tá? Então vamos lá. Primeiro, tem os termos, né? Comece sempre analisando os termos de ordens maiores, de ordens superiores, tá? Veja que esse primeiro polinômio tem só um termo em x², um em x e uma constante. Esse segundo polinômio tem um termo em x², x² em x e uma constante, tá? Então, a hora que eu for fazer a subtração ou a soma, né, eu posso adicionar ou subtrair de um zero, caso eu queira, ou simplesmente eu reescrevo um número que não tem um termo correspondente lá no outro polinômio, tá? Então, veja, ó, se eu for começar pelo termo de ordem superior, o x², eu não tenho nada com x² aqui dentro do primeiro parênteses. Então, ficaria 0x², por exemplo, menos 2x², tá? Ou seja, simplesmente, eu vou colocar aqui 0, mas vai simplesmente restar menos 2x², tá bom? Muito bem. Aí eu vou, ó, veja, né? Eu posso, de novo, né? Aqui existem possibilidades, né? Eu trabalho sempre com o mais, tá? E aí, dentro de cada termo, quando eu for agrupar, eu faço a subtração, porque é o primeiro polinômio, o termo do primeiro, menos o do segundo. Então veja, ó, quando eu for agrupar o quadrado que tem nos dois, eu vou ter 4x² daqui, menos o 1x², ou x², tá? Então a subtração dos termos eu estou realizando aqui dentro, tá bom? Mais, mesma coisa para o termo em x, 3x menos, agora veja que esse aqui já é negativo, então eu vou introduzir mais um parênteses aqui, fazer um passo a mais, para que a gente não se confunda com relação aos sinais, tá? Então 3x menos x, mais, e aí eu vou ter o menos 4 menos o 2 positivo. Veja que quando eu vou fazer a subtração de um termo positivo, eu não preciso colocar menos e aí o mais 2 dentro do parênteses, tá? Porque é menos um número positivo, então vai ficar menos mesmo, ok? Muito bem, agora vamos simplificar para conseguir escrever a forma final da subtração desses dois polinômios. Então aqui primeiro, menos 2x² mais 4x² menos 1x². 4 menos 1, 3. 3x². Aqui, ó, nesse próximo termo, que envolve só x, veja, 3x menos x. Lembra, é aquela regra de sinal para produto, né? Que nós já trabalhamos nos conceitos anteriores, tá bom?
Então, 3 menos menos x é a mesma coisa que 3 mais x. Tá? 3x mais 1x é igual a 4x. E por último, eu vou somar com menos 4 com menos 2, que é menos 6. Então, esse é o resultado final da subtração desse primeiro polinômio por esse segundo polinômio. Tá bom? Veja que eu fiz de forma bastante semelhante, né, ao que era a soma. Quando eu for agrupar os termos, eu sempre utilizo um mais para separar os termos iguais que eu estou agrupando. E a operação, se ela for soma ou subtração, eu realizo dentro do parênteses. Então, ou eu somo termo a termo, ou eu subtraio termo a termo. Ok? Essa é a lógica por trás da adição e subtração de polinômios. Bom, dando sequência, né, nós vamos ver a multiplicação de polinômios, tá? Então eu vou dar aqui o exemplo da multiplicação de dois binômios, tá? E depois a gente trabalha um pouquinho com produtos notáveis. Mas na multiplicação, ainda dois exemplos aqui. O primeiro deles vai ser o 3x mais 2, que vai multiplicar o 4x menos 5, tá? Muito bem. Como que eu faço a multiplicação desses dois polinômios? Aqui a ideia é imaginar, né? Eu tenho aqui, observe esse primeiro polinômio, né? Ele é composto pela soma de dois termos. Cada um desses termos multiplica o segundo polinômio, tá? Então, o 3x, ele multiplica o 4x menos 5. E o resultado dessa multiplicação vai ser adicionado à multiplicação do 2 pelos termos do segundo polinômio. Em outras palavras, essa multiplicação dos dois polinômios pode ser reescrita desta maneira, como o 3x, que vai multiplicar o 4x menos 5, mais o 2, que vai multiplicar o 4x menos 5 também. Tá bom? Então vejam, né? Os dois termos ali do primeiro parênteses, ou seja, os dois termos do meu primeiro polinômio vão multiplicar o segundo polinômio, tá? E aqui eu vou realizar a simples multiplicação, né? O 3x ele multiplica quem? O 4x e o menos 5, tá? Então eu vou fazer, normalmente a gente fala distributiva, né? Eu vou multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses, nesse caso 2, levando em conta o sinal aí nessa multiplicação, tá? Então vejam, 3x vezes 4x. Lembra, a gente trabalhou isso lá nos polinômios na aula anterior. Eu agrupo ou multiplico os valores numéricos, né? 3 vezes 4 vai dar 12. E o x vezes x é uma multiplicação de potências de mesma base. X vezes x é x ao quadrado, tá? Depois, o 3x vai multiplicar o menos 5. Então, vai ficar menos, porque é um positivo vezes um negativo, menos o quê? 15, que é o resultado da multiplicação de 3 por 5, 15x. Mais 2 vezes 4x. 2 vezes 4, 8. Portanto, 8x. E, por último, 2 vezes menos 5. Tá? Ou seja, menos 10. Então, esse é o resultado da multiplicação desses dois polinômios. Na verdade, ainda não, né? A gente consegue simplificar, pensando no que a gente fez na adição, né? Notem que nós temos aí dois termos que são possíveis de serem agrupados, né? Ou seja, dois termos que envolvem x aqui. Então, como que eu poderia ainda reescrever, aí sim, na forma final, a multiplicação desses dois polinômios? 12x ao quadrado menos 15x mais 8x. Menos 15 com mais 8 é menos 7. Então, menos 7x menos 10. Tá? Aí sim, a forma final da multiplicação desses dois polinômios. Tá bom? Mais um exemplo.
para ficar bem claro antes da gente ir para os produtos notáveis. Então eu vou pegar aqui dois polinômios que têm 3 termos, ou seja, 2 trinômios. Então é o x ao quadrado menos 4x mais 3, que vai multiplicar o x ao quadrado mais 4x mais 5, tá? Então a ideia ainda é a mesma, né? Aqui a gente vai ter um pouco mais de trabalho, porque são 3 termos. Então, usando a lógica do exemplo anterior, cada um dos termos aqui do primeiro polinômio vai multiplicar os 3 termos do segundo polinômio. Então a gente vai ter uma quantidade de termos maior que vai resultar da multiplicação dos 2 polinômios, tá? Então vamos lá, fazendo com cuidado. Então eu vou ter o x ao quadrado, que vai multiplicar o x ao quadrado mais 4x mais 5, menos 4x, que vai multiplicar o x ao quadrado mais 4x mais 5. Tá? Vejam que aqui, né, eu poderia colocar mais, só que eu teria o menos 4x que vai multiplicar. Isso é equivalente a já colocar um menos 4x aqui, ok? Se você preferir, você pode também colocar mais, e aí um menos 4x dentro de um parênteses que vai multiplicar os 3 termos do segundo polinômio. Mais 3 vezes que multiplica x ao quadrado mais 4x mais 5, ok? Eu vou fazer isso, vou colocar o sinal de igualdade aqui para a gente ganhar mais espaço na linha, tá? Então veja, não. X ao quadrado vai multiplicar cada um dos 3 termos aqui. Então vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado. X à quarta, né? Mantenho base, somos expoentes. Mais x ao quadrado vezes 4x é 4x à terceira. E x ao quadrado vezes 5, positivo, vai ser 5x ao quadrado. Então, esses 3 termos são os resultantes dessa primeira multiplicação. Agora eu vou para a próxima. Então veja, ó, menos 4x vezes x ao quadrado, menos com mais menos, então menos 4x ao cubo, tá? X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Depois, menos 4x vezes 4x, vezes. Então vai ser menos 4 vezes 4, que é menos 16, e x vezes x, x ao quadrado. Por último, nessa segunda multiplicação, menos 4x vezes 5, ou seja, menos 20x. Por último, eu vou ter o 3 multiplicando os 3 termos do segundo polinômio. Então, vou ter, no final, mais 3x² mais 12x mais 15. Ok? Vejam que a quantidade de termos aí foi maior, né? São 9 termos, porque eram 3 multiplicando outros 3, tá? Novamente, como no exemplo anterior, é necessário que ao final dessa multiplicação eu verifique se há termos que podem ser agrupados, tá? Se eu consigo somar ou subtrair aí alguns termos. Bom, vou agrupar os iguais. Então, veja, né? Ó, eu vou até fazer aquela marcação aqui embaixo deles para ficar fácil de visualizarem. X à quarta há apenas um termo, tá? Então, x à quarta eu só reescrevo aqui. Com relação a x ao cubo, eu tenho 2 termos, tá? E vejam que interessante. 4x ao cubo menos 4x ao cubo, tá? Então, eu tenho 4 de alguma coisa menos 4 daquela mesma coisa. Quando eu somar, isso vai resultar em 0, tá? Então, esse termo vai anular esse termo, tá bom? Mesmo procedimento para o termo de ordem 2, né? O x ao quadrado. Então, veja, ó, tenho aqui um 5x ao quadrado, que eu vou ter que agrupar com menos 16 e com 3. 5 com 3 dá 8. 8 menos 16 é menos 8, tá? Então vai ficar aqui, vou botar na cor original, menos 8x ao quadrado.
ok? Vejam que restaram aqui os termos em x apenas e a constante. Então eu vou para o x. Menos 20x, que eu vou ter que agrupar com mais 12x. Menos 20 com mais 12, menos 8. Então fica menos 8x. E o 15 está sozinho, é o único termo constante, eu só repito. Ok? Então notem que a multiplicação aqui desses termos, né, resultou em 4 outros, um polinômio de 4 termos, x à quarta menos 8x² menos 8x mais 15, tá? Então é assim que a gente faz a multiplicação de polinômios, principalmente quando esses polinômios, né, são polinômios variados, né, de ordens variadas, com fatores diferentes. Aí no o próximo slide a gente vai falar um pouquinho de produtos notáveis, né? Então são produtos entre alguns polinômios que têm características particulares. E aí a gente consegue encontrar, na verdade a gente já tem, né, alguns atalhos para realizar esses produtos, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha aquelas regras para fazer multiplicação e divisão de potências, né? Que, como eu disse para vocês, eram atalhos, a gente consegue fazer aquilo de forma manual, é trabalhoso, mas é possível. Então nós temos as regras que nos, né, facilitam aí a vida, né, nos permitem chegar no resultado final de maneira mais fácil. O mesmo vai valer para alguns produtos específicos, os produtos notáveis, ok? Então vamos lá. Os produtos notáveis, né? Aqui para explicar de forma geral, a gente vai trabalhar com duas variáveis, tá? U e V. Então a gente pode ter aqui algumas possibilidades, né, de produtos notáveis. Então, o primeiro é o produto de uma soma, ou seja, um U mais V, por uma diferença, por um menos V. Então, o produto de uma soma de uma diferença, ou produto de uma soma por uma diferença, U mais V que multiplica 1 menos V, tá? A gente poderia ter feito, né, como a gente fez nos exemplos anteriores, para os polinômios anteriores. O U vai multiplicar o U menos V, depois o V multiplica o U menos V, aí a gente agrupa os termos. Mas o que é interessante? O interessante é que sempre que eu tiver o produto de uma soma, de uma diferença, o resultado final, né, vai ser o quadrado desse primeiro termo menos o quadrado do segundo, tá? Então aqui eu vou introduzir a partir de agora, principalmente, né, chamar esses termos aqui de primeiro, segundo ou terceiro termo, tá? Da maneira como eles aparecem aqui da esquerda para a direita. Então esse é o primeiro termo de um polinômio e esse é o segundo, tá? Então no produto da soma pela diferença, o resultado final vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, tá? De novo, basta fazer passo a passo para verificar a validade disso daqui. O quadrado de uma soma de dois termos, né? Então tem um U mais V que vai ser elevado ao quadrado. Mesma lógica do anterior. U mais V ao quadrado é U mais V vezes U mais V. E aí eu posso fazer passo a passo, tá? Mas o que foi observado e o que a gente pode usar ao nosso favor aí? Qual é o atalho? O quadrado da soma de dois termos vai ser igual a quadrado do primeiro termo, quadrado do U, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então ó, duas vezes U vezes V, mais o quadrado do segundo termo, tá? Depois a gente vê com valores numéricos algumas coisas do tipo, tá? Mas quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Esse produto notável ele é muito utilizado, né, em disciplinas específicas, né, com aplicações como física. Vocês vão se deparar muitas vezes com quadrado da soma de dois termos e saber como se obtém isso de forma rápida é muito interessante. Quadrado de uma diferença de dois termos. Agora, ao invés de um U mais V ao quadrado, eu tenho um U menos V ao quadrado, tá? Então vai ser o quadrado do primeiro, agora é menos duas vezes o primeiro pelo segundo, tá? Na soma era mais, agora é menos.
Agora, o termo do quadrado do segundo continua sendo positivo, tá? Então, notem que desses dois exemplos, né, do quadrado de uma soma para o quadrado de uma diferença, a única distinção está nesse sinal aqui, tá? Da multiplicação do termo cruzado. E aqui um exemplo, né, também aparece algumas vezes, mas não tanto quanto quadrado da soma, mas o cubo da soma e o cubo da diferença, tá? Então, cubo da soma, cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o quadrado do terceiro. E quando eu vou para o cubo de uma diferença de dois termos, né, ao invés de mais for menos, da mesma maneira que eu mostrei que aqui, né, mudava só o sinal para o quadrado de soma e diferença, aqui vai mudar sinal também, tá? Esses termos, esse primeiro termo, né, que cruza o U e V, o quadrado do primeiro vezes o segundo, quando é soma é mais, quando é subtração é menos, e aqui o termo do segundo ao cubo também vai mudar o sinal, tá? Então, se é soma vai ser mais, se é subtração vai ser menos, ok? Então, essas formulinhas, digamos assim, elas ajudam vocês e muito a obter o produto de somas por diferenças, de quadrado de soma, de quadrado de subtração e assim por diante, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos também e depois a gente vai para a fatoração. Então aqui, né, exemplificando os produtos notáveis. Eu vou fazer 3 exemplos. O primeiro deles vai ser um 3x mais 8, que vai multiplicar um 3x menos 8. Ok? Notem, né? Ó, multiplicação de dois polinômios. Eu podia fazer exatamente como a gente fez aqui. Tá bom? Então, o 3x multiplicaria o 3x menos 8, mais o 8 multiplicando cada um deles. Mas notem, né, que esse item A é exatamente o produto de uma soma por uma diferença. Ou seja, ó, é o 3x mais 8 que vai multiplicar o 3x menos 8. Então, nesses casos, eu posso já trabalhar com o quê? O resultado desse produto de soma por uma diferença vai ser igual a u ao quadrado menos v ao quadrado, onde o u é o 3x e onde o v é o 8, tá? Então eu vou ter o que aqui no final? 3x ao quadrado menos 8 ao quadrado. Veja, ó, 3x ao quadrado. Não se esqueça lá de propriedade de potência, né? Vai ser 3 ao quadrado vezes x ao quadrado menos o 8 ao quadrado. Isso não muda, tá? 3 ao quadrado é 9. Então fica 9x ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8 é 64. Então fica 9x quadrado menos 64, tá? Notem que, né, como é o produto de uma soma por uma diferença, eu poderia já ter escrito a forma final, né? Você sabe que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu fiz passo a passo só para facilitar a compreensão. Mas de qualquer maneira você consegue chegar no resultado final muito rapidamente, tá bom? Um outro exemplo vai ser o 5y menos 4 ao quadrado, tá? Então veja, ó, se a gente for fazer uma busca aqui nesses produtos notáveis, 5y menos 4 ao quadrado seria o quadrado de uma diferença de dois termos, né? E o que eu, né, como eu obtenho o resultado do quadrado da diferença de dois termos? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então vou aplicar isso, tá? Então o quadrado do primeiro termo vai ser 5y ao quadrado menos o quadrado, 2 vezes o primeiro termo, que é 5y, vou colocar um colchete aqui, 2 vezes 5y
vezes o 4. Né? Então, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tá? Não cometam o erro de achar que o segundo termo é menos 4, tá? Veja, ó, é o V e o menos aqui, que seria da diferença dos dois termos, é o que vai dar conta desse sinal que aparece aqui, ok? Muito bem. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Vamos lá. Aqui eu vou ter, já vou fazer direto, tá? 5y ao quadrado é 5 ao quadrado vezes y ao quadrado. Ou seja, é 25y ao quadrado. Aqui dentro do colchete eu tenho 2 vezes 5y vezes 4, tá? Então 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 4, 40, 40y. Mas o 40y tem que ficar negativo porque tem um menos ali fora. Então é menos 40y. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Tá? Então, o produto, né, o quadrado da diferença desses dois termos, né, pode ser obtido de forma rápida e o resultado é 25y ao quadrado menos 40y mais 16. Ok? E mais um com cubo. Eu vou fazer aqui o 2x menos 3y ao cubo. Tá bom? Então vejam que é a situação aqui do cubo da diferença de dois termos. Tá? Então, vamos lá. Vai ser o quê? O resultado do cubo dessa diferença. É o cubo do primeiro termo, ou seja, é o 2x ao cubo, menos, vou introduzir de novo aqui o colchete, tá? 3 vezes o u ao quadrado, ou seja, o 2x ao quadrado, que multiplica o v. O v é o 3y, o segundo termo, tá? Mais o quê? 3, que multiplica o u, ou seja, só o 2x, que multiplica o v ao quadrado. O v é o 3y, então vai ser 3y ao quadrado. Menos o v ao cubo, ou seja, menos o 3y ao cubo. Ok? Então isso vai resultar em 2x ao cubo. Então, de novo, é 2 ao cubo vezes x ao cubo. 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então vai ficar 8x ao cubo, ok? Menos, eu trabalho com esse, né, dentro desse primeiro colchete, tá? 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, do ponto de vista numérico, aqui dentro desse primeiro colchete eu tenho 4, que multiplica 3, que multiplica 3. Tá? Ou seja, 3 vezes 3 é 9 e o 9 vezes 4 é 36. Tá? Então eu vou ter 36, o quê? X ao quadrado e y. Então é 36x ao quadrado y. Tá? Depois, se houver necessidade, faz com calma essa conta, né, do lado ali para verificar que você tem que chegar nesse resultado, tá bom? Mesma coisa aqui para o outro. Ó. Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, mas se ficou com dúvida, faz cuidadosamente do lado, tá? Então, ó, vou começar pelo termo que tem um expoente aqui, né, por essa potência. Então, 3, só pensando do ponto de vista numérico primeiro, 3 ao quadrado vai ser 9. Tá? 9, eu ainda tenho que multiplicar isso por 6, né? Que 2 vezes 3 é 6. Então, 9 vezes 6, 9 vezes 6 é 54, tá? Então, vai ficar 54, o quê? X vezes y ao quadrado. Não vai confundir minha multiplicação com x, né? Ok?
E por último, esse termo aqui, que é menos. Vejam, o menos não está dentro do parênteses, né? Não tenho que me preocupar com aquela regra de potência que a gente viu antes, tá? Então é só 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, menos 27y ao cubo. Ok? Então, o cubo dessa diferença resultou nesses 4 termos, usando, né, essa regrinha aqui, que foi o 8x ao cubo menos 36x ao quadrado y mais 54xy ao quadrado menos 27y ao cubo. Ok? Então, é bastante interessante que vocês tenham, né, esses produtos notáveis sempre lá próximo a vocês, né, a maneira como se resolve esses produtos, porque isso facilita bastante a sua vida, tá bom? Imagina ter que fazer, né, esse processo do cubo multiplicando, né, 3 vezes todos aí, então é complicado. Isso aqui ganha-se muito tempo utilizando essas expressões, tá bom? Muito bem. E aí faltou, para a gente finalizar esse vídeo, né, e depois ainda ir para a divisão de polinômios, porque nesse primeiro vídeo a gente falou sobre soma, subtração e agora os produtos e na sequência produtos notáveis. Eu vou falar um pouco sobre fatoração, né, que faz parte da conexão aí com os produtos notáveis, e depois num outro vídeo eu falo sobre divisão, tá? Então, fatoração de polinômios com produtos notáveis, né? Então eu coloquei já algumas frases que nos auxiliam aí na compreensão desse assunto, né? Então, o que significa fatorar um polinômio, né? Fatorar um polinômio é escrever um produto de 2 ou mais fatores polinomiais, tá? Então, vai ser identificar lá, né, no meu polinômio, termos que são comuns, né, e fatorá-los, ou colocá-los em evidência, tá? Um polinômio que não pode ser fatorado, já aqui no segundo tópico, um polinômio que não pode ser fatorado com o uso de coeficientes inteiros é um polinômio irredutível, tá? Então, quando eu não puder fatorar, né, esse polinômio, ele é um polinômio chamado irredutível, tá? E um polinômio está fatorado completamente se tiver escrito como um produto de seus fatores irredutíveis. Então aqui é uma nomenclatura que vocês podem encontrar aí nos livros, incluindo aqueles livros que constam da biblioteca virtual, tá? Que vocês encontram lá no AVA. Mas muito bem, eu vou dar exemplos que eu acho que fica mais fácil de entender. Primeiro, vai ser sobre fatores comuns em evidência, tá? Então eu vou colocar aqui uma setinha. Fatores comuns em evidência, tá? Então eu tenho um polinômio, né, que eu quero reescrever colocando os fatores comuns em evidência, tá? Então aqui eu vou pegar como exemplo, primeiro, 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 6x. Tá? O que significa esse colocar fatores comuns em evidência? Se vocês notarem, né, ó, aqui eu tenho 3 termos, né? Esse polinômio tem 3 termos, é um trinômio, tá? Todos eles são múltiplos de 2, né? 2x ao cubo, 2x quadrado, 6x, tá? E todos eles também são múltiplos de x, ou seja, todos têm x, tá? Todos envolvem x. Então, eu vou reescrever isso colocando aqui no início, né, os termos, a fatoração, ou seja, os termos comuns. Tá? Eu vou colocar em evidência, ou seja, na frente de um parênteses que vai ter a soma dos termos restantes para que eu consiga reescrever esse polinômio de forma adequada. Então, como eu falei, né, a gente tem o 2 e o x como fatores comuns. Eu vou colocar isso em evidência. Tá? E aqui dentro do parênteses eu vou ter que colocar os valores quais, se eu multiplicar por 2x, eu volte a obter o que eu tinha aqui. Tá? Então vejam, aqui, esse primeiro termo, né?
deixar só um risquinho. É o 2x ao cubo. Aqui eu coloquei 2x. Para que, qual o valor que se eu multiplicar por 2x eu obtenho 2x ao cubo? X ao quadrado, não é? Veja, 2x vezes x ao quadrado é 2x ao cubo, ok? A mesma pergunta eu tenho que me fazer sempre para conseguir reescrever esses outros termos, tá? Então, o segundo aqui, ó, menos 2x ao quadrado. Eu coloquei 2x aqui. O que multiplicado por 2x me leva a menos 2x ao quadrado? Menos x. Ó, faz o teste e vê se está ok. 2x vezes menos x é menos 2x quadrado. Ok? E por último, menos 6x. Bom, aqui tem 2x em evidência, então teria que ser menos 3. Tá? Porque menos 3 vezes 2x é menos 6x ao quadrado. Tá? Então eu coloquei os fatores comuns em evidência. Ok? Muito bem. Eu vou mudar de cor e fazer aqui o outro exemplo na frente, tá? Não sei se a gente vai precisar de mais espaço depois para outros exemplos. Então eu tenho aqui como segundo exemplo de colocar fatores comuns em evidência um u ao cubo vezes v mais u vezes v ao cubo, tá? Notem novamente, né, o início, né, dessa fatoração é determinar quais os fatores comuns que eu posso pôr em evidência. Notem que os dois termos desse polinômio envolvem a multiplicação de u e v. Tem u e v, tem u e v, com expoentes diferentes, mas o u e o v estão ali presentes. Então eu vou colocar em evidência u vezes v. Tá? Colocando u vezes v, de novo, né, o q multiplicado por u vezes v vai me levar a u ao cubo vezes v. É u ao quadrado. U ao quadrado vezes u é u ao cubo vezes v, o cubo v, que seria esse primeiro termo. Mais o q que multiplicado por uv me leva a uv ao cubo. V ao quadrado. Bom? Então, está aqui reescrito. A princípio, né, esses dois exemplos, eu fiz a fatoração e não consigo fatorar mais, né? Ele já está escrito na sua forma irredutível, tá? É um polinômio irredutível, eu não consigo mais simplificar isso, tá bom? Então, esse seria um exemplo de fatoração colocando os fatores comuns em evidência. Eu coloquei aqui, reservei um outro exemplo, que é a diferença de dois quadrados, tá? Então, quando eu ainda tenho aqui polinômios e eu preciso fatorar, mas eu observo que esse polinômio basicamente é a diferença de dois quadrados. Então, deixa eu colocar aqui. Diferença de dois quadrados. Tá? Então, o primeiro exemplo é o 2x ao quadrado menos 36. Desculpe. Comi um número aqui, ó. 25x ao quadrado menos 36, tá? Então, observem, né, que eu consigo reescrever esse polinômio. Eu consigo reescrevê-lo como? Como 5x ao quadrado menos 6 ao quadrado, tá? Concordam? Veja, 5x ao quadrado, 25x quadrado. 6 ao quadrado, 36. Então, menos 36, tá? Mas lembra que a gente viu lá no anterior, né? Nos produtos notáveis, que quando a gente tem essa subtração, né, um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, isso pode ser reescrito também agora como um processo de volta, né? Ó, aqui a gente tinha saído do lado esquerdo da igualdade para o direito. Aqui dá para fazer o contrário, tá? U ao quadrado menos v quadrado nada mais é do que esse produto da soma pela diferença.
Então isso significa que eu consigo reescrever isso aqui ainda como um 5x mais 6 que multiplica 5x menos 6, tá? Produto da soma pela diferença dos dois termos, do 5x e do 6, tá? Então eu consegui fatorar esse polinômio dessa maneira aqui, tá bom? É a prática que vai te permitir observar essa forma inicial e conseguir identificar que ela pode ser reescrita como uma diferença de dois quadrados, tá? Então você consegue, olhando, né, 25, bom, 25 é 5 ao quadrado, 36 é 6 ao quadrado, tá? Para também não ficar muito abstrato, né, depois a gente está iniciando aqui a discussão, né, de forma bem genérica, estou falando de polinômios, de expressões, produtos notáveis, mas eu vou tentar posteriormente mostrar aplicações disso, tá? Então existem aplicações para isso, a gente não vai simplesmente ficar fazendo uma diferença de dois quadrados sem entender qual é a motivação disso, tá bom? E o último exemplo, que eu vou fazer em preto, vai ser o 4x ao quadrado menos y mais 3 ao quadrado, tá? Tenho que fatorar esse cara aqui. Vejam que eu consigo também reescrever isso como uma diferença de dois quadrados, tá? Esse segundo termo ele já é um quadrado, né? É o y mais 3, todo ele elevado ao quadrado. Aqui no primeiro não, eu tenho 4 e apenas o x ao quadrado. Mas nada me impede de reescrever esse primeiro termo dessa forma. Ok? 2x ao quadrado é 4x quadrado, menos y mais 3 elevado ao quadrado. Tá? A partir do momento que eu reescrevo isso dessa maneira, né, eu consigo novamente identificar isso como uma diferença de dois quadrados, né, como o resultado obtido, né, a partir da multiplicação dessa soma pela diferença. Tá? Então isso significa que eu posso agora também reescrever esse termo. Reescrever como? Vai ser a soma, ou seja, 2x que eu vou somar com menos... Opa, aqui eu só troquei a ordem, o menos não, né? O menos está ali fora. Que eu vou somar com o y mais 3, tá? E isso vai ser multiplicado por quem? Pelo 2x, tá? Menos o y mais 3. Bom? Aqui a gente consegue ainda reescrever, né? Vou simplificar isso daqui. Então isso aqui vai ficar 2x mais y mais 3. Então, vou simplesmente colocar dessa forma aqui. E vejam que esse menos, né? Ele vai atuar sobre os dois termos aqui, né? Certo? Então ele vai atuar sobre os dois termos. Então o que resulta desse segundo colchete? 2x menos y menos 3. Tá? Então eu parti, né, para esses dois exemplos iniciais de uma situação que envolvia lá soma ou subtração, mais especificamente aqui subtração de dois monômios. Tá? Eu reescrevi como uma diferença de dois quadrados para aí usar essa primeira propriedade que a gente viu no tópico anterior, tá bom? Então, essas são possibilidades, né, de fatorar polinômios usando o conceito de produtos notáveis, né? Aqui eu poderia fazer isso, existem exemplos para quando eu tenho trinômios, né, que envolveriam esses cubos de soma de dois termos, tá? Acho que não há necessidade de a gente fazer isso agora, a gente vai ter exercícios para
exatamente depois brincar com isso, tá bom? A fatoração aqui usando fatores comuns e evidência é bastante útil também, tá? Então é isso. Aqui se encerra esse primeiro vídeo, né? Falando sobre expressões algébricas, polinômios, fatoração. A gente trabalhou aqui apenas soma, subtração e produto, né, dos polinômios. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a divisão, o quociente de polinômios, tá? Que daí já vai envolver também o próximo assunto que a gente vai trabalhar, tá bom? É isso, pessoal. Espero que o vídeo ajude e aí as dúvidas a gente vai depois tirando durante o horário de aula, tá bom? Bons estudos e até mais!